Vou te apresentar aqui agora 38 passagens da Bíblia para se ler e rezar no dia de Finados. Shalom, seja bem-vindo. Eu sou o Padre João Batista deste canal Sagrada Palavra, a Sagrada Palavra de Deus. São 38 passagens do lecionário da missa para o dia de Finados que eu vou apresentar para você rezar, para você ler, meditar e rezar antes, durante o dia de Finados e depois. Mas essas leituras são propícias para se ler no dia de Finados, como sugere o lecionário, que apresenta mais passagens bíblicas. Eu escolhi 38. Como rezar essas passagens bíblicas? Antes de apresentar essas 38 passagens, vou te apresentar o método ou os passos da Lectio Divina, ou leitura orante da Bíblia. Primeiro passo, primeira coisa que a gente deve fazer para ler um texto bíblico é se desligar. Desligar no sentido de desligar o celular, televisão, rádio, internet, se for possível, Facebook, Instagram. Desliga essas coisas e liga-se e conecte-se a Deus através do texto sagrado, através da Bíblia Sagrada. Primeira coisa é isso, colocar-se em atitude de oração. E agora, de fato, o primeiro passo, ler o texto, leitura orante. Ler, pelo menos umas 2, 3 vezes. Ler, apenas ler, sem tentar interpretar o texto. Leia. Vai guardando aquele texto na mente e no coração. A segunda coisa é a meditação. Da leitura passa-se, se a gente lê com atenção, está concentrado no texto, a gente passa para a meditação. O que é a meditação? Tentar reconstruir o texto lá no seu contexto original. Quais são as personagens? Quais são os diálogos? Qual o rosto de Deus que é apresentado naquele texto? É um rosto de um Deus misericordioso? Um Deus Pai? Ou de um Deus bravo? Um Deus até vingativo? Qual é o rosto de Deus que é apresentado ali? O que se fala de Deus? Como se fala a Deus naquele texto? O que as pessoas envolvidas naquele texto falam? Quais são as circunstâncias? Aonde estão? Em casa, na rua, na praça? Meditar, tentar reconstruir o texto. É a terceira coisa, melhor, terceiro passo. Aí você já estará rezando a palavra. Rezando mesmo a palavra. Pedindo a Deus. Suplicando a Deus. Agradecendo a Deus. E o que esse texto me faz dizer a Deus? Me faz suplicar por alguém? Me faz suplicar por mim mesmo? Me faz agradecer a Deus? O que esse texto me faz dizer a Deus? O que Deus está me dizendo? O que Deus está me propondo? O que Deus está me pedindo? E o que eu respondo a Deus? O que eu respondo a Deus? Essa oração, aí já é a contemplação, que é o passo seguinte. Contemplar. Então, ler, meditar, rezar e contemplar. Contemplar como? Contemplar o mundo à minha volta, lembrar do mundo que está à minha volta, o meu dia a dia, e comparar, contrapor com aquela leitura que eu fiz, que eu meditei, com aquele texto que eu li, que eu meditei, que eu falei com ele, com Deus. Agora é hora de contrapor o mundo do texto com o mundo no qual eu vivo. E o que isso me faz dizer a Deus também? Qual o compromisso que eu assumo com Deus? Qual o compromisso que eu assumo com a minha comunidade? Qual o compromisso que eu faço comigo mesmo? Diante dessa realidade que se apresenta a mim. Uma realidade apresentada por Deus é a realidade que eu contemplo à minha volta. Isso é rezar a partir do texto sagrado. Tem como? Precisa de exercício. Tudo na vida não precisa de exercício para se aprender, rezar também se aprende. Então agora, vamos aos textos que eu te falei. E no final eu vou ler apenas um. E vou te fazer um convite também no final. Primeiro texto,
Segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46. O tema: uma ação digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Tem tudo a ver com o dia de finados. Uma ação digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Segundo Macabeus, 12, 43, 46. Segundo texto, Jó 19, versículos de 1 a 27. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Terceiro, livro da sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Aceitou-os como sacrifício de holocausto. Esse texto eu costumo ler, rezar e meditá-lo quando eu visito algum falecido, vou a algum velório, vou visitar alguma família que está vivendo o luto, está velando um parente próximo, alguém querido. Sabedoria 3, 1 a 9. O quarto texto, Sabedoria 4, capítulo 4, versículos de 7 a 15. A verdadeira longevidade é a vida sem mancha. Quer dizer, a verdadeira vida longa é uma vida sem mancha, é a vida sem mancha, sem pecado, sem sujeira. Quinto texto, Isaías 25, 6 a 9. O Senhor destruirá a morte para sempre. O sexto texto, ou a sexta passagem, Livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 17 a 26. É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. Sétima passagem, Daniel 12, de 1 a 3. Os que dormem no pó da terra acordarão. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Os que dormem no pó da terra acordarão. Alguns salmos, a oitava passagem, Salmo 102 ou 103, depende da tradução que você tem em mãos. A salvação dos justos vem do Senhor. O Salmo é a nona passagem, o Salmo 26 ou 27. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Passagem 10, Salmo 114, 115. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Passagem 11, Salmo 22 e 23. Tão conhecido e rezado por nós, não é verdade? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Passagem 12, Salmo 24 ou 25. Não serão confundidos os que esperam em Deus. Não serão confundidos os que em vós esperam. Salmo 13. Aliás, passagem 13, Salmo 41, 42. A minha alma tem sede do Deus vivo. Muito belo esse salmo. Salmo 41, 42. A minha alma tem sede do Deus vivo. Foi a passagem 13. Agora as passagens, os textos bíblicos do Novo Testamento. 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Felizes os que morreram no Senhor. Felizes os que morreram no Senhor. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. A passagem 15 é também do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 2. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 2. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. A passagem 16, Apocalipse 21, de 1 a 7. Nunca mais haverá morte. Esse texto, essa passagem é belíssima, belíssima, belíssima. É a número 16, Apocalipse 21, de 1 a 7. Nunca mais haverá morte. Pense nisso. Texto 17,
Romanos, capítulo 5, versículos 17 a 21. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Texto 18, Romanos 6, de 3 a 9. Vivamos uma vida nova. O texto 19, Romanos 8, versículos 14 a 23. Esperando a libertação do nosso corpo. Esperando a libertação do nosso corpo. Passagem 20. Passagem de número 20. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Romanos 8, 31 a 39. A passagem 21, Romanos 14, versículos de 7 a 12. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 12. A passagem de número 22. Passagem de número 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 28. Em Cristo serão todos restituídos à vida. Em Cristo todos viverão. Em Cristo todos viverão. Passagem 23. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57. A morte foi tragada na vitória da vida. A morte foi vencida, foi tragada pela vida, pela ressurreição de Jesus. Passagem 24. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 até o capítulo 5, versículo 1. As coisas visíveis são passageiras, as invisíveis são eternas. Passagem 25, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21. Cristo nos transformará à imagem do seu corpo glorioso. Que maravilha! Cristo vai nos transformar à imagem do seu corpo glorioso. Receberemos de Jesus um corpo glorioso semelhante ao dele. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21. A passagem 26. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre e para sempre com o Senhor. Passagem de número 27. Passagem de número 27. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 13. A passagem 28, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Versículos 1 e 2. Veremos a Deus tal como Ele é. Imagina essa maravilha. Veremos a Deus tal como Ele é. Vale a pena demais ler esses dois versículos. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Veremos a Deus tal como Ele é. Por que será? E agora, as passagens do Evangelho. As passagens do Evangelho de Jesus Cristo. Comecemos a passagem 29, com a passagem 29, Mateus 5, de 1 a 12. As bem-aventuranças.
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, de 1 a 12. O texto 30, ou 30º, passagem 30, Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. 31, Mateus 25, versículos de 31 a 46. A parábola do juízo final. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, vinde para o banquete, para as delícias eternas, benditos de meu Pai. 32. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas 7, 11 a 17. A passagem 33. Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. Estai vós também preparados. Estai vós também preparados. A passagem 34. Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 43. 33 ao 43. Lucas 23, versículos 33 ao versículo 43. Jesus está crucificado e do seu lado também estão duas pessoas crucificadas. E ele diz para um deles, ou para uma dessas pessoas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Lucas 23, de 33 a 43. A passagem 35, João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 a 29. Quem ouve a minha palavra e acredita, passou da morte à vida. Quem ouve a minha palavra e acreditou nela, já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículos 24 ao 29. O texto 36, João capítulo 6, versículos 37 a 40. Quem acredita no Filho tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem acredita no Filho tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículos 37 a 40. E a passagem 37, João 11, versículos 17 a 45, o famoso episódio da ressurreição de Lázaro. Ali naquele texto, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 17 a 45. E a última passagem que eu te proponho como leitura para Dia de Finados, João, capítulo 12, versículos 23 ao 28. Se o grão de trigo lançado à terra morrer, dará muito fruto, mas se o grão de trigo não morrer, permanecerá apenas um grão de trigo. Se o grão de trigo lançado na terra morrer, dará muito fruto. João, capítulo 12, versículos 23 a 28. Existem muitas outras passagens na Bíblia que podem nos levar a uma leitura orante, uma leitura meditativa e contemplativa nesse dia de finados, que rezamos por aqueles que já passaram dessa vida e esperamos sejam santos, tenham se santificado e estejam participando da glória de Deus. Rezamos por eles e rezamos também por nós, que ainda caminhamos nesse mundo, buscando
a santidade, isto é, a presença de Deus, para receber um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, que ele promete na Sagrada Escritura. Eu vou ler para você agora uma passagem dessas 38, vou ler apenas uma, com a promessa de fazer um novo vídeo refletindo uma dessas passagens, uma dessas 38 passagens, ou de forma de leitura orante ou comentada. Isso vai depender de você comentar aqui, dizer qual desses textos você gostaria que eu comentasse, rezasse com você. E gostaria que você descobrisse qual é o texto que eu vou ler aqui agora. Eu não vou dizer qual texto é, você escreve aí no comentário, tá certo? Você escreve no comentário. Aproveita e se inscreve aqui, aí no nosso canal Sagrada Palavra. Eu estou aqui justamente para te ajudar a rezar, a ler e entender o texto sagrado. Para isso esse canal. Se inscreva, aproveita e já se inscreva, tá? Para receber notificação dos novos vídeos. E do novo vídeo a respeito desse tema da morte e ressurreição, esse tema da vida, que nós propomos aqui. Eis o texto. Se você souber, escreve aí embaixo qual texto é. Mas leia esses textos. Pelo menos um. Ou escolha um deles e me diga qual refletir, qual rezar, qual comentar num outro vídeo. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus com os homens. Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. Aqui tem uma passagem, uma conexão com o livro do Êxodo, mas esse texto não é do Êxodo, não. Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. E veja agora que beleza. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Que beleza isso aqui! Que maravilha! Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. O que era ruim, o que era aqui de baixo, que causa dor, gemido, morte, luto, desapareceu. A vitória da vida em Jesus para sempre. Poderemos participar disso. Poderemos participar disso. Disse então aquele que estava sentado no trono: Eis que faço nova todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor, aquele que chegar ao céu, o vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Veja qual é a herança. Receberá esta herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que é uma herança melhor e maior? Ou é a única esperança que nós queremos? Ou a única herança que queremos, que podemos querer? Porque herança nesse mundo, o que nós vamos fazer com herança nesse mundo? Nós não ficaremos neste mundo. Nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, ensinou Jesus. A herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. De onde é essa passagem? Não é possível, né? Não é possível. Me diga aí. Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva.
E responde as perguntas que eu fiz aí nos comentários. Qual desses textos você prefere que a gente comente, que a gente reze? Qual deles você vai rezar? Fique em paz, Deus te abençoe.